Muito bom dia a todos vocês, começando mais um Giro das 11. A ministra Márcia Lopes já está presente aqui conosco para a gente fazer esse primeiro bloco muito especial do nosso programa. Muito bom dia, ministra, seja bem-vinda aqui. A gente a recebe com todo carinho. Paulo Emílio, meu querido amigo, jornalista, vai me ajudar nessa entrevista aqui com a ministra. Deixa eu colocar aqui o nosso banner para a nossa comunidade, todos aqui. Reitero a nossa conexão sempre muito engajada com a comunidade aqui 247, o canal do Conde. Por favor, participem, dê o like, façam perguntas, tragam perguntas e questões para a nossa convidada especial desse dia de hoje. Boa quinta-feira a todos. Deixa eu dar bom dia para a ministra, pedir para a ministra dar uma saudação aqui para a gente. Na sequência, Paulo Emílio, por favor. Tudo bom, ministra? Bom dia, Conde. Bom dia, Paulo Emílio. Bom dia a todos que acompanham este programa e essa comunidade tão importante de que eu sou fã há muito tempo, viu? Então, estou aqui à disposição hoje para vocês. Maravilha. Obrigado, ministra. Paulo Emílio, tudo bom? Tudo bom, meu querido Conde. Ministra, antes de mais nada, agradecer a sua presença, né? Agradecer também a toda a comunidade que está aqui. Espero que a comunidade também curta bastante, como eu e o Conde aqui, a gente ficou bastante empolgado quando confirmou a sua presença, e que a gente possa aqui, então, falar sobre não somente as questões de mulheres, mas as questões que afetam todo o país, entendesse, e que, direto ou indiretamente, impactam a vida das mulheres, inclusive a sua parte. Até porque todos os problemas que a gente tem, econômicos, políticos, a gente tem uma questão de gênero ali posta, né? As mulheres acabam sofrendo sempre mais que os homens, seja por golpes, reincidentes. Hoje nós temos muitas questões que estão sendo publicadas, saiu o Anuário de Segurança Pública, muitos dados importantes, eu vou tratar de alguns deles aqui com a ministra, Paulo Emílio também. Mas eu queria começar, ministra, te pedindo para você fazer uma análise breve, assim, em linhas gerais, sobre o tarifaço que recai sobre o Brasil nesse momento. Como é que está o clima? Se isso também bate, digamos assim, nas questões concernentes ao direito das mulheres no Brasil? Tem algum estudo nesse sentido? Então, a gente quer te ouvir um pouquinho sobre isso. Ok. Bom, nós percebemos que toda vez que o Brasil é apontado e quando o Brasil fala com o mundo, né, como o que tem acontecido a partir desse momento, de novo, do presidente Lula assumindo a liderança do país a partir de 23, e quando ele volta a colocar o Brasil no mundo, né, se comprometendo de novo em tirar o Brasil do mapa da fome, em restabelecer com o Brasil, com o mundo, né, as negociações todas, os acordos, mas sempre de modo a manter a soberania do país. Toda vez, não é, há outros interesses e aqueles, não é, que sempre quiseram, de fato, ter o poder maior que tudo no mundo, e aí trazendo ameaças, não só para o nosso país, mas para todos aqueles países da América Latina, da África, Caribe, enfim, todos aqueles com os quais nós também sempre dialogamos, já que se trata de defender a soberania, de defender as melhores condições de vida de toda a população. E como você bem disse, não é, nesse contexto sempre de ameaças, de crises, de tentativas de um novo domínio, de um novo império, não é? As mulheres são muito afetadas. E é claro que qualquer mudança nas tarifas, qualquer mudança nos planos, não é, de desenvolvimento econômico do país, nos mecanismos de importação, exportação e de todo esse ciclo, não é, daquilo que a economia traz para nós, isso afeta muito as mulheres, né? O preço dos alimentos, o preço de todos os materiais, de todo o consumo, que é a mulher, as taxas públicas, não é? A água, a luz, o gás, a alimentação, basicamente, os serviços, né, que as mulheres precisam ter acesso para cuidar dos seus filhos, para cuidar da sua família, enfim. Então, é claro que isso nos preocupa, mas penso que também nós estamos reagindo, o governo está reagindo, a sociedade civil está reagindo para que o Brasil se mantenha, não é, em condições de falar, de agir, de se defender e de se colocar amplamente no mundo sem medo, sem temer, né, essas forças sempre reacionárias, essas forças
que não se preocupam com as vidas. Essa é a grande questão. Perfeito. Eu vou passar para o Paulo Emílio, só vou aproveitar a carona no que você está dizendo aqui para a gente, ministra, que é o seguinte, hoje saiu também pesquisa IPESP sobre popularidade, enfim, de políticos e tudo mais, e a rejeição ao Bolsonaro disparou, foi para 60%, e o Brasil também rejeita Donald Trump, 61%. Todo esse cenário está trazendo novas perspectivas para a gente aqui também no Brasil com relação às eleições de 26 e outras questões do presente. Paulo Emílio, a palavra é sua, querido. Muito grato. Ministra, mais uma vez agradecendo e já entrando com a voadora, como se diz no popular, que é o seguinte, dentro do que a senhora colocou aí, essa questão das forças reacionárias, né? Nós pegamos o país com uma situação horrível de desmonte, né? O governo do presidente Lula, no caso da esquerda, pegou uma situação de desmonte muito ruim. E a supressão de direitos de mulheres e de minorias, vamos chamar dessa forma, embora não seja um termo correto, mas foi muito grande. E reconstruir isso tem sido extremamente difícil, né? E junto com isso nós temos, parece que uma verdadeira epidemia, eu diria, de misoginia e machismo que aflorou nesse espaço de tempo. Aí eu lhe pergunto, sobre o que a senhora falou, dentro do aspecto que a senhora falou e dentro do que eu coloquei, quais são as ações da pasta para reduzir, minorar e melhorar essa situação diante dos dados estarrecedores que a gente tem de supressão de direitos e de violência contra a mulher? Bem, é isso mesmo, né? Nós vivemos consequências dramáticas aí depois da grande crise política, do golpe, da pandemia, não é? E também, né, da forma como o governo anterior tratou os entes federados, não é? Uma ruptura do diálogo com os estados, com os municípios, mesmo até com a própria base aliada. Então, quando a gente conversava com os gestores estaduais de políticas públicas, municipais, as prefeituras, elas estavam desesperadas, porque se sentiam absolutamente abandonadas, isoladas, desarticuladas, né, de todas as decisões, né, desse grande centro de decisão que é o governo federal, reunindo aí executivo, legislativo, judiciário, Ministério Público, enfim. E aí, claro que quando o presidente Lula assume, ele imediatamente, né, restabelece e dá esse comando para a equipe, né? Nós temos que voltar a dialogar com o Brasil, nós temos que voltar a escutar as pessoas, as mulheres, né? Entender o que está acontecendo, qual foi a lógica implementada, de fato, de destruição, foi isso que aconteceu, né? Nós não tínhamos mais nem as diretrizes para um ministério como esse, Ministério das Mulheres, né? Ministério extintos da Previdência, da Cultura, do Desenvolvimento Agrário, do Esporte, ministérios que, igualdade racial, povos originários, enfim, ministérios que, de fato, fazem diferença na vida da população. E agora, quando o presidente Lula me chama, me convida para assumir esse ministério, ele diz que ele gostaria muito de andar pelo Brasil e encontrar as mulheres mais fortes, mais contentes, felizes, mais determinadas, mais valorizadas, protegidas, mulheres cuidadas, não é? E é isso que nós temos feito aqui. A gente tem andado, estou chegando agora há pouco de uma maratona aí pelo Acre, pelo Amazonas, sem dormir quase 3 dias aí por conta dos voos, não é? Dessa distância imensa do Brasil, e é isso que a gente tem feito. É preciso se reaproximar cada vez mais destas realidades, né? São realidades muito particulares. Estive lá no Acre, na Conferência Regional das Mulheres Indígenas, escutando as mulheres do Amazonas, de Rondônia, do Acre, do Mato Grosso, para que a gente possa ter toda a sensibilidade ao tomar uma decisão aqui. Eu tenho dito sempre isso, não é Brasília que resolve e enfrenta os problemas do Brasil sozinha. É preciso que nós resgatemos esse processo de respeito às realidades, de fortalecimento do Pacto Federativo, para que a gente, de fato, tenha, não é, definição de prioridades, de alcance, não é, de temas
tão dramáticos como é a violência, né? Então, nós não podemos absolutamente, nós temos a cada situação, a cada morte de mulher, por ser mulher, né, nós nos estarrecemos. Então, é um pouco né, esse o caminho, é esse o tom que nós temos dado aqui no Ministério das Mulheres. Diálogo, comunicação, indignação absoluta por cada situação de violência vivida pelas mulheres. O que nós queremos são as mulheres, as 110 milhões de mulheres nesse país, protagonistas da sua vida, da sua história, da sua autonomia. Então, essa é um pouco o que eu tenho vivido, né, e sentido aqui sob a orientação do presidente Lula. Ministra, deixa eu trazer a participação do nosso público aqui, vou fazer uma pergunta na sequência para você. Aqui, o carinho do nosso público aqui com a sua presença. Tânia Maria está dizendo, Márcia Lopes, melhor ministra do Desenvolvimento Social, uma guerreira aqui no Paraná e no Brasil. Obrigado, querida. Soraya de Cássia Hermenegildo, vamos reforçar a hashtag Congresso da Mamata, Congresso Inimigo do Povo. Aqui em Musgo das Pedras, o colar da ministra tem uma borboleta. Será que o Brasil está saindo do casulo para uma nova vida? Ainda que a metamorfose seja dolorida, eu tinha reparado já o colar da ministra. Está bonito, né? Essa borboleta aí. Tem uma história esse colar, ministra? Tem uma história. Tem uma história? Se você quiser falar para a gente. Quer falar? Bom, na sequência... Na verdade, é uma história muito vinculada a uma situação que nós vivemos na família, com a perda da nossa filha mais velha, e que morreu de câncer há 2 anos atrás, e foi um grande exemplo de luta pela vida, mas também de entendimento de que a morte faz parte da vida. E algumas horas antes, umas 12 horas antes dela morrer, porque ela quis ser sedada, e ficou até o ponto possível na sua casa mesmo, apareceu uma borboleta no teto e ficou durante o tempo em que ela depois se deslocou para o quarto dela, onde ela recebeu a medicação, e aí, depois de 2 dias, faleceu. E essa borboleta passou a ter para nós, né, um valor, enfim, um símbolo, né, de liberdade, de consciência da vida, de alegria pela vida. Ela deixou uma carta de despedida maravilhosa, a Juliana, que tem servido pela equipe médica para acompanhar outros pacientes. Então, enfim, saímos um pouco aí do tema, mas é isso, essa borboleta significa mesmo a nossa luta pelas liberdades, né, por uma vida mais plena. Então, eu gosto muito. Um grupo de pessoas, inclusive, tatuaram borboleta pela primeira vez na vida. Eu fiz uma tatuagem de borboleta e assim seguimos. Realmente, você vê a força da simbologia, né? E a borboleta tem essa simbologia muito forte, e o colar é belíssimo. Eu desconhecia essa história, que manifesta a minha total, né, sentimento por toda essa experiência, e vejo aqui o cuidado, né, a beleza do cuidado com que vocês também, toda a família, tratou desse processo. Deixa eu seguir aqui na sequência do nosso bate-papo, agradecer a Ana Borges aqui, que está se tornando membro do nosso coletivo. Eu vou trazer os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ministra, que saiu hoje. Tem muita informação, mas eu vou pegar uma dentre todas elas, que é a questão dos feminicídios, né? O Brasil teve 1.492 feminicídios em 2024, maior número desde 2015, quando a legislação brasileira passou a definir esse crime, uma alta de 1% em relação a 2023. As vítimas são mulheres negras, 64%, de 18 a 44 anos, 70%, foi assassinada dentro de casa, 64%, por um homem, 97%, por alguém que era companheiro ou ex-companheiro, 80%, e foi morta por uma arma branca, 48%, como uma faca, por exemplo. Como é que o Ministério e a senhora vê esses dados que me parecem que estão alarmantes, né, para o Brasil? Bem, primeiro que é isso, né? Essa é uma tônica e é uma pauta permanente aqui do Ministério e das mulheres brasileiras, né? Me lembro que desde a década, principalmente a década de 70, né, e quando se viveu o período da ditadura, do regime militar, né, onde as mulheres eram silenciadas, à época, no movimento estudantil,
era isso que acontecia, né? Principalmente as mulheres, né, não podiam falar. E aquelas que queriam e que tentaram, que falaram, nós sabemos bem o que aconteceu. Foram mortas, exiladas, torturadas, né? Exemplo da nossa grande, querida presidenta Dilma. Então, essa luta não é de hoje, a luta contra o machismo, a luta contra essa autoridade, né? E essa disputa pelo poder, né? Pelo corpo da mulher. E, nesse sentido, o Brasil é um país que se impõe, né, perante o mundo, do ponto de vista da legislação, da mobilização, dos movimentos sociais que nasceram contra toda forma de violência. Então, nós temos inúmeras iniciativas. E no mesmo dia que o presidente me convidou para assumir o ministério, ele me perguntava: por que será que a gente demora tanto tempo para mudar uma situação, para mudar um pensamento, para mudar uma mentalidade, para transformar, né, uma reação, uma atitude da sociedade? E é isso mesmo que a gente percebe que acontece no caso das mulheres. Então, como eu disse, né, nós todos nos indignamos, nós que estamos sempre ou na sociedade civil ou nos espaços de governo, né, quem tem um pensamento, de fato, progressista, um pensamento avançado, arrojado, né, de absoluta consonância com os direitos humanos, nós não podemos imaginar, não é, que essa situação continue. E por isso mesmo, desde que nós assumimos aqui, não chegou ainda a 3 meses, eu tenho reunido muitos fóruns. Nós temos mais de 13 fóruns das mulheres quebradeiras de coco babaçu, das mulheres do hip-hop, das mulheres das centrais sindicais, das pescadoras e marisqueiras, das catadoras de material reciclável, e eu tenho me reunido com elas, né, exatamente para entender, para perguntar qual é o cotidiano da vida delas e como é que elas se veem nesse processo. E, invariavelmente, em qualquer grupo que eu tenho conversado, já andei pelo menos por 9 estados nesse período, as mulheres sempre têm uma história, né, uma história que revela isso, né, que as mulheres negras, né, de periferia, que é sempre com parceiros, é sempre uma relação que não acontece de um dia para o outro, mas sempre de um assédio moral muito pesado, né? Sempre de julgamento das atitudes das mulheres, até que se chegue no ponto máximo da crueldade, que é o feminicídio. Então, quando eu cheguei aqui, eu dei uma entrevista para a Rádio Gaúcha, à época da Semana Santa, e tinha havido lá no Rio Grande do Sul 12 feminicídios. Eu estive lá há poucos dias, não é? E foram 40 feminicídios de janeiro a junho. E aí os banners de todas as mulheres ali, né? Isso é muito impactante. E, claro, que nós temos que ter muitas respostas. Nós temos aqui o Ligue 180, nós estamos trabalhando muito nesse diálogo, nessa comunicação, nós não queremos pôr nada embaixo do tapete, ao contrário, nós temos que deixar de subnotificar, nós temos que, cada dia mais, trazer à tona esses dados da realidade de violência das mulheres, conversando com todas as áreas, com todos os setores. Ontem estava lá em Manaus, na Conferência da Mulher, a defensora, a promotora, a delegada, a Maria da Penha, não é? A Ronda Maria da Penha, a Patrulha, ou Patrulha Maria da Penha, enfim, e é isso, né? Assistentes sociais, psicólogos, as equipes que estão nos serviços de todas as políticas públicas para falarmos sobre isso. Aonde as mulheres estão? Estão nas unidades básicas de saúde, nos CRAS, nos locais de trabalho, nos locais de entretenimento, né? Temos aí um curso de formação para os donos de bares, restaurantes, locais onde vendem bebidas alcoólicas, e nós lançamos esse protocolo Não é Não, para que as mulheres tenham o direito de estarem em locais, né, de entretenimento e não serem assediadas, não serem confrontadas, enfim, é uma realidade muito dura, né, uma realidade que a gente não pode absolutamente permitir, e estamos aqui no dia a dia, reunindo especialistas, fazendo as conferências, reunindo e mobilizando as mulheres para falarmos disso, né? Temos falado com os ministros aqui na Esplanada, essa é uma tarefa que eu assumi,
né, falando com o ministro da Saúde, da Educação, da Cultura, da Indústria e Comércio, para a gente construir, né, melhores estratégias para enfrentar isso em todas as gerações. Né? As crianças, ao contrário do que o governo passado quis fazer, que era exatamente proibir qualquer tipo de debate sobre igualdade de gênero, né? Sobre a participação, as liberdades, sobre as comunidades LGBTQIAP+, sobre tudo que acontece no país. Ao contrário, né? A nossa orientação é exatamente trazer à tona essas realidades para que a gente possa entender cada processo e aí tomar as providências, criar melhores serviços públicos, formar as pessoas para estarem aptas, né, a enfrentar essas situações todas. E produzir os direitos também, as políticas públicas. Paulo Emílio, vai lá. Dentro do que a senhora falou, ministra, eu acho que a situação, o feminicídio talvez seja a face mais exposta da violência contra a mulher, né? Mas eu, pelo menos, assim, não consigo me aperceber das políticas que são implantadas de forma direcionada. Por exemplo, a mulher indígena, né? A mulher a doméstica, a trabalhadora doméstica, a mulher preta. E também, dentro disso, uma coisa que me chama muita atenção, que embora se fale muito quando se fala em feminicídio, a gente não fala de políticas voltadas para as pessoas trans. A senhora citou aí, en passant, a questão da comunidade LGBTQIA+. Mas nós não vemos uma política muito efetiva referente a isso. E como assim o feminicídio no Brasil cresceu? O Brasil é um dos países que mais mata pessoas trans, né? Aí eu gostaria de saber, dentro da sua parte, o que está sendo desenvolvido para esses grupos, né, como as indígenas, as mulheres pretas, as domésticas, e os travestis e as pessoas trans. Como é que a pasta está atuando nessa direção? Bem, nós temos aí um conjunto, né, de processos que nós temos dialogado, estabelecido para definir as prioridades. O nosso ministério não é ele não se basta em si próprio, não é? Porque, obviamente, as políticas públicas, os serviços que são ofertados e que têm que chegar, e chegam em todos os municípios brasileiros, envolvendo, né, a área urbana, rural, as comunidades quilombolas, ribeirinhas, todos os povos tradicionais, né, eles se ancoram nas estruturas das políticas públicas setoriais. Saúde, educação, cultura, trabalho, previdência, né, direitos humanos, enfim, e aquelas políticas que, como nós, somos transversais, como é a igualdade racial, como povos originários, enfim. E aí, a nossa tarefa é exatamente atualizar sempre essa realidade, porque a cada ano, a cada período, né, as dinâmicas mudam, o cotidiano dessas famílias e dessas pessoas mudam. Eu dizia isso com o ministro Padilha outro dia, por exemplo, né, da necessidade da gente avançar e ampliar um grande programa de saúde mental para todas as mulheres. Essa é uma grande demanda, inclusive para as trans, não é, que têm, obviamente, muito medo, sempre muita insegurança onde estão. Eu me reuni, né, com comunidades, com movimentos, com grupos que tratam disso, né? Nós estamos exatamente resgatando as conferências depois de 10 anos de paralisação. A última conferência foi exatamente em 2016, no golpe, né? E o governo seguinte não queria ouvir a comunidade. E agora o que nós estamos fazendo é isso, voltamos a chamar os municípios, os estados, teremos a 5ª Conferência Nacional de Política para as Mulheres, onde o Conselho Nacional, os conselhos estaduais, que tem sempre a presença, né, de trans, da comunidade, das LBTs, no nosso caso, né, das mulheres, e para isso, né, para a gente ouvir, para entender a dimensão da vida delas, do ponto de vista, por exemplo, da habitação, né? Nós estamos conversando com o Ministério das Cidades para ver em que medida é possível que a gente, de fato, para fazer equidade, a gente tem que ter políticas, né? Políticas específicas de habitação, de acesso à saúde, de acesso à educação, de acesso ao trabalho. Então, nós temos dialogados com todos os grupos, né, sem nenhuma exceção,
exatamente para a gente ter cada dia mais uma leitura afinada, refinada de todos esses processos, não é? Falava, como vocês disseram, perguntava até, sempre pergunto para os vários grupos, mas no meio dos evangélicos tem violência contra a mulher? Tem. No meio dos indígenas tem, no meio da população de rua tem, né? As comunidades trans como sofrem, né? E são sempre muito derrotadas nesse aspecto, né? Com crueldade, com discriminação. Não é só o feminicídio, né? O feminicídio é, de fato, o último ponto, como eu já disse, que tira a vida. Mas nós temos todos os dias muitas atitudes de violência. Por isso também a violência política, a Lei Maria da Penha, ela trata disso, de toda a violência doméstica, sexual, violência patrimonial, violência política de gênero. Então, é assim que nós temos que trazer as comunidades, trazer o perfil dessa população, e estamos realizando, eu fui fazer agora uma visita à Casa da Mulher Brasileira, que vai ter lá em Manaus, e pretendemos inaugurar o quanto antes, que é um espaço integrado, onde Ministério Público, Defensoria Pública, Delegacia da Mulher, Serviço Psicossocial do Direito, né, se faz ali para facilitar o acesso das mulheres, porque elas têm medo até disso, né? Quando elas vão procurar um serviço, elas são ameaçadas pelo parceiro, porque elas têm a coragem de fazer isso. Ministra, aquele caso que me deixou assim, eu fiquei muito tempo tentando digerir, de uma mãe, esposa, que foi num consultório em Santos e disse que estava sendo perseguida ali, porque as mulheres têm medo de dizer, porque daí o parceiro fica mais violento. Ela se escondeu dentro do consultório, o marido chegou na localidade, disse que estava tudo bem, desarmado, a polícia chegou, ele entrou no consultório depois e matou a mulher com, acho que não sei quantas facadas, uma coisa assim de absoluta... E eu quero dizer também o seguinte, esse dado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 1.492 feminicídios no ano de 2024, me parece subnotificado, porque todo dia a gente entra nas redes e tem, mas assim, tem dúzias de notícias com relação que trazem aí o feminicídio que graça pelo Brasil, infelizmente. Eu quero fazer uma pergunta na seguinte direção, ministra, se você me permite, que você falou das interfaces aí do Ministério das Mulheres com os outros ministérios. Eu queria falar da educação, porque qual que é, na leitura da senhora, o mais eficiente, pela experiência também, de criar consciência política, de tentar combater um pouco esse preconceito e essa violência gratuita que foi, inclusive, durante muito tempo semeada pelo governo anterior, né? Educação dentro das escolas, como é que é essa visão dentro do Ministério das Mulheres? Bem, essa foi a primeira conversa minha com o ministro Camilo, né? De que, primeiro, nós temos que analisar os índices, né? Nenhuma mulher analfabeta no Brasil, essa tem que ser uma meta, né? De novo, reforçar e trazer a participação e a presença, o acesso da juventude, né? E principalmente da juventude de periferia, das jovens negras às universidades, e inserir obrigatoriamente em todos os currículos escolares, né? Esse tema, o tema do cuidado, o tema da forma de valorização da vida, né, em relação de todo tipo de prevenção em relação às violências, né? Não são só as campanhas, isso não vai resolver, nós sabemos disso, as campanhas trazem à tona uma situação, mas é a insistência, não é? E é a formação permanente, e isso começa nas escolas desde do primeiro grau. Esses dias eu perguntava para os meus netos, eu tenho 6 netos, e eu perguntava, escuta, na escola de vocês falam, vocês aprendem sobre o combate à violência contra a mulher, vocês têm essas informações? O meu neto de 15 anos disse, não, vó, de vez em quando uma palestra, uma campanha. Aí a pequena de 7 anos falou, eu nunca vi falar sobre isso, vó, na minha escola. Ou seja, né? Enquanto a gente... E claro que, como você mesmo disse, Conde, isso foi proibido. Quando eu cheguei aqui no Ministério, uma das coisas que a equipe me falou foi o seguinte, olha, em relação à educação, é o tema mais difícil, mais sensível que nós temos.
qualquer projeto na Câmara Federal que tenha a palavra gênero, imediatamente isso é retirado, é excluído, não segue nas comissões. E aí me disseram, que eu achei que fosse até uma brincadeira, e não é, até gênero alimentício as pessoas não querem inserir num projeto. Então, para ver, né, que o buraco é muito mais embaixo. E eu tenho dito outro dia, quando de novo a ministra Marina foi ofendida, tratada com grosseria, eu disse isso, né, no meu Instagram, falei, olha, o ano que vem, período eleitoral, as mulheres não podem jamais votar em homens que não defendam a integridade da mulher, homens que tenham uma vida, um passado, que banalizam, que naturalizam, não é, que fazem brincadeiras sobre essa questão do cuidado e da defesa e da luta das mulheres. Não é? Esse machismo tão impregnado. E que, obviamente, quando nós chegamos no parlamento, no fórum máximo de decisão, de deliberação, de elaboração das leis, e nós encontramos, né, infelizmente, homens, deputados, senadores, seja o que for, né, que tenham essa postura, isso nos assusta muito. Então, eu não tenho dúvida que, enquanto a gente não instituir, né, no âmbito da educação, no âmbito de todos os serviços públicos, falava ontem para o governador do Acre, para o governador do Amazonas, se vocês falarem todas as reuniões de secretários que é para que esse cuidado das mulheres, que o combate à violência tem que estar em todas as áreas, certamente vocês vão exercer um papel e resultados muito importantes nos indicadores aqui e em cada estado brasileiro. Então, eu não tenho dúvida que a educação, a cultura, né, a assistência social, a saúde, todos os serviços públicos precisam tratar disso. Mas as crianças, fazer geração, construir novas gerações, né, isso está, eu não tenho dúvida, no âmbito da escola e de cada currículo e de todas as disciplinas. Não é uma disciplina falando. Nós temos que ter isso em todos os lugares, em todos os conteúdos de formação, inclusive de qualificação dos trabalhadores e das trabalhadoras, porque nós sabemos bem o que acontece de assédio nos ambientes de trabalho. Quanta coisa que a gente quer perguntar para a ministra, mas não vai dar tempo. Nós vamos para a última participação aqui do Paulo Emílio, para fechar, Paulo Emílio, por favor. Ministra, essa semana o presidente Lula sancionou a lei que dá os 30% de participação feminina nos conselhos de estatais, o que é um grande avanço, diga-se de passagem, em comparação, né, que não existia nada nessa direção. Mas a representatividade feminina nos partidos, no parlamento, né, é muito baixa e ainda parece que existe uma espécie de trator querendo ainda alijar ainda mais a participação feminina do processo legislativo eleitoral. Aí eu te pergunto, né, para fechar, apesar de todos os esforços de reconstrução que a gente conversou aqui ao longo dessa entrevista e tudo mais, mas parece que ela esbarra num ponto central, que é o nosso legislativo, com a mentalidade ainda, digamos assim, extremamente patriarcal do século XVII, XVIII, algo que o valha. Aí eu te pergunto, como a senhora, né, como mulher, uma ativista política, né, com uma pasta que, assim, sofre bastante para poder ter avanços diante de tudo o que acontece, dentro dos números que foram apresentados até pelo Conde. Qual é a grande dificuldade da gente, então, hoje, mudar esse estado de coisas na sua visão? Porque esse processo ainda é relativizado, né? Mesmo no âmbito do campo democrático, mesmo no âmbito da esquerda, né? Há um processo ainda a ser aprendido mesmo, né? Do ponto de vista do reconhecimento, e alguns partidos, né, avançaram muito nisso, né, onde estabelecem 50% de participação das mulheres, lá atrás, né, os 30% de cota estabelecidos, né? Então, nós ainda vivemos esse processo de disputa, e na hora dessa disputa pelo poder, disputa pelos espaços, pelos mandatos, no momento eleitoral, né? Isso ainda está muito presente. E é um processo arraigado, né, na história desse país. Eu, de fato, aboli a palavra que é uma questão cultural. A gente jamais pode dizer
que a discriminação, que o racismo, claro, a gente tem uma outra configuração que a gente precisaria de muito tempo aqui para discutir, mas a questão mesmo da participação política, né, dessa quase permissão dos homens na participação das mulheres, ainda é um processo de muita disputa. E quando os homens percebem, aqueles que ainda, né, estão muito contaminados nesse processo, deixa que eu faço, deixa que eu entro, deixa que eu, né, assumo, porque você tem um outro papel, quer dizer, é o tempo todo as mulheres tendo que mostrar, tendo que provar. O presidente Lula sancionou a lei da igualdade salarial, é uma lei muito simples, que diz, para a mesma função, o mesmo salário. E eu fui me reunir já com o ministro Marinho, com o ministro Alckmin, dizendo que nós temos que entrar na rede, né, na indústria, no comércio, no mundo do trabalho, para convencer de que isso tem que acontecer. Não tem sentido as mulheres ganharem 20%, 30%, 40% a menos, né, do que os homens por ser mulher. E aí, claro, no jogo político, a mesma coisa, né? Tem direito, ok, mas desde que isso não atrapalhe, né, o meu processo, a minha participação. Então, acho que essa é uma luta permanente, né? A gente vê com muita honra, com muito orgulho. Eu tenho recebido aqui a bancada feminista da Câmara, do Senado, mulheres determinadas, mulheres fortes, corajosas, que enfrentam, né, que têm muita garra. Agora, falta muito, e também a formação precisa disso. Nós temos que ter, cada dia mais, mulheres, né, que tenham determinação, que acreditem, que mantenham os seus sonhos da sua participação política na sociedade. Fora isso, nós não teremos soluções, né? Se as mulheres não ocuparem, de fato, os espaços que elas merecem e não ter que ouvir de um deputado, ponha-se no seu lugar, né? O lugar das mulheres é o lugar onde elas quiserem, mas isso tem muita luta, tem muito sacrifício, tem muita determinação, é uma guerra diária, né, quase, que tem que se fazer para a gente ter voz, para a gente poder falar. Felizmente, o Brasil, depois da Constituição de 88, mudou muito, nós avançamos, temos conquistas que não podemos permitir nenhum retrocesso. E todos os dias, essa é a nossa agenda, essa é a nossa pauta aqui no Ministério também. Eu estou fazendo aqui o símbolo da feminilidade, né? Que como é que é o nome? Que é o símbolo da masculinidade, o símbolo da feminilidade, que é o ventre de uma mulher. Estou fazendo naturalmente aqui, agora me dei conta disso. Eu quero agradecer demais, ministra, preciso liberar a senhora, quero agradecer a assessoria, que foi muito gentil com a gente, Eliane Barros, e já estou pedindo para ela aqui para a gente voltar a se encontrar, porque tem muitas questões. Temos aqui uma admiração pelo trabalho histórico que você representa para o Brasil todo. Obrigado por compartilhar um pedacinho dessa história lindíssima que é a do colar da borboleta para a gente. Sinta-se abraçada por todos nós. Quero agradecer ao Emílio também, que participou, que construiu essa agenda. E até breve, ministra. Boa sorte. Que bom. Muito obrigada, Conde, Paulo Emílio. Estou sempre à disposição e gostaria mesmo de falar mais vezes. As mulheres têm que falar todos os dias. Sempre. Das suas causas, das suas lutas. O espaço está aberto sempre. Que ótimo. Vamos falar das conferências, vamos falar de coisas muito boas que têm acontecido pelo Brasil afora. Eu volto assim que possível, tá bom? Perfeitamente. Obrigado, Paulo Emílio. Obrigado. Vou fazer aqui a transição. Muito obrigado, ministro.